É isso, muita coisa, Marcelo. Obrigado por topar o nosso convite aí também para falar de São Paulo. Queria, assim, começar te perguntando, porque você foi candidato na última eleição, na última não, né? Que a última não teve ali um Uhum. candidato claro, mas na eleição, né, que ganhou o Júlio Casares ali, na pandemia ainda, né, pós-pandemia. E claro que o seu posicionamento ele é sempre de oposição à atual gestão. E esse momento é um assim, bom momento para que você crie uma oposição forte, fortalecida no São Paulo. Eu queria um pouco do seu posicionamento em relação a isso. E assim, em que momento esse personagem, essa persona Júlio Casares já te é, gerou uma sensação de rompimento que você não queria estar associado? Olha, na eleição que eu participei, eu fui candidato à presidência do conselho, né? E naquele momento eu achava que justamente a candidatura do Júlio Casares, a candidatura do Outem seria uma candidatura de continuismo da gestão do Leco, né? Tanto é que, para exemplificar de uma forma muito simples, o cara que seria uma espécie... Na época não chamava CEO, mas o cara que comandava o São Paulo na gestão do Leco, que era assessor da presidência, não sei qual era o cargo que ele tinha, é o CEO atual, o Márcio Calor Magno. Então, assim, foi uma continuidade. As mesmas pessoas trocaram os lugares, assim, e eu entendia que aquilo não era a gestão do jeito que eu queria, porque não era uma gestão que estava aberta à profissionalização de fato, não era uma gestão que queria abrir o processo democrático de eleição do São Paulo. Então, naquele momento, eu já entendi que não eram com aquelas pessoas que eu gostaria de estar. Me candidatei para a oposição, fomos derrotados, porque é muito difícil ganhar uma eleição do São Paulo na parte social, especialmente pelo formato que ela é, a questão de cédulas fechadas, coisas que acho que já foram até faladas aqui, mas podemos falar novamente. Então, toda aquela dificuldade, a gente perdeu a eleição e não deu outra, né? Eu já sabia que a gestão seria naquele mesmo sentido, falta de transparência. E o que aconteceu foi que fechou mais, né? Para vocês jornalistas, eu imagino que vocês devem ter sofrido muito nesses anos aí, sem poder entrar no CT, com a desculpa de pandemia que já acabou há muitos anos e outras coisas mais. Pois é. Um ponto que você traz, Marcelo, eu acho que conecta-se muito bem com uma das poucas coletivas recentes que o Júlio Casares fez. E numa delas, o Giovanni Chacon, da Jovem Pan e também da nossa equipe aqui, fez uma pergunta referente justamente à qualificação profissional desse CEO, entre aspas, né, que foi nomeado aí pelo Casares e que também já participava de gestões anteriores, né? Como que como que vocês viram internamente essa nomeação? Como que esse processo foi feito e como que chegou o Márcio Carlo Magno? Porque para o torcedor ele é uma figura que surgiu, que brotou agora recentemente, mas ele está há muitos anos no clube, né? Ele está há muitos anos no clube, ele era sócio do clube, ele chegou a ser conselheiro e daí, na época do novo estatuto, quando ele foi contratado pela gestão Leco, ele teve que pedir licença e abrir mão do conselho e depois, na nova gestão, ele foi cada vez sendo promovido, mas o cargo era o mesmo, ele tinha a mesma função. Ele era o cara que passava tudo. Qualquer e-mail que tem lá dentro do São Paulo, de qualquer setor, ele é copiado. De qualquer coisa. Há muitos anos, assim. Então foi dado um poder a ele muito grande, muito grande. Então, assim, ele é muito responsável por tudo que vem acontecendo também até então. Mas ele é um cara de carreira do clube, assim, ele não tem, até onde eu sei, ele não tem uma profissão fora, um currículo fora muito grande, uma coisa vencedora ou de uma atividade profissional. Ele fez carreira lá dentro do São Paulo. E assim como muitos outros fazem isso, vivem do São Paulo há muitos anos, né? Sim. Exatamente, isso é um ponto importante. E sobre a sua posição, né, Marcelo, que a gente estava aqui comentando em relação a esses passos, o quanto você acha, porque tem uma máxima, né, em todo clube no São Paulo não é diferente, é de que hoje o São Paulo tem uma posição muito fraca, muito fragilizada. O quanto você acha que esse modelo político atual do São Paulo inibe o crescimento de uma oposição que você compõe há muito tempo? Na verdade, o sistema ele facilita, do jeito que ele facilita para quem quer angariar apoio, mas assim, se você seguisse o estatuto do jeito que o estatuto está escrito, se o estatuto fosse seguido, as pessoas teriam lá mais de uma forma mais independente, os conselheiros e outros poderes. Por exemplo, dar um exemplo. Até o estatuto que foi feito em 2016, para você ser eleito para virar vitalício, eram chapas fechadas, eram blocos de 10, de 12, você votava sim ou não para 10, 12, independente da pessoa. O estatuto novo fala que o voto é individual, você pode votar, e até tem um limite, você não pode votar em mais de 3 nomes, eu acho que, para conselheiro vitalício. Então, em tese, era para pegar as melhores pessoas. Só que o que acontece? O sistema se adaptou de uma forma a fazer conchavos políticos para
para os grupos votarem fechados. A ideia do estatuto não era essa. A ideia é cada um vota no que você achar melhor, votos individuais. Mas não, os grupos se fecharam, o que eles chamam de coalizão e tal, e foram juntando. Então, assim, o sistema, né, aquela velha frase do Tropa de Elite, o sistema é F parceiro, né? Eles vão juntando, vão se adaptando e vão extrapolando isso. Então, nesse sentido, é muito difícil ser oposição de São Paulo, porque você é atropelado. Mas se o estatuto fosse cumprido, se ele não pudesse dar cargo para conselheiro, se fosse só meritocracia, só os bons tivessem e tal, não sei o quê, seria mais fácil fazer oposição. Um exemplo, o Conselho de Administração, que é um conselho que teria que decidir tudo, teria que ser muito mais ativo do que é. Tem 3 caras independentes. Se os caras fossem efetivamente independentes, você somando com mais 2 votos, ele já poderia ter a maioria e poderia ser oposição ao presidente. Só que não acontece isso, porque todo mundo vota em bloco, todo mundo é fechado, todo mundo é coisa. Então, fica difícil mesmo para a oposição.